Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio destas conversas temáticas que estamos a ter à volta de vários assuntos que têm a ver com o Conselho de Portimão, no âmbito da candidatura do Dr. Luís Carito, que é candidato a presidente da Câmara Municipal de Portimão, pela coligação Portimão Mais Feliz, e neste episódio sobre urbanismo junta-se a nós com muito gosto o arquiteto Ricardo Pina. Bem-vindos aos dois. Sr. Arquiteto, ia começar aqui por um retrato quase, um retrato sobre como é que está o urbanismo no nosso Conselho, o que é que gostaria de diagnosticar. Na preparação deste episódio não posso deixar de cometer aqui uma inconfidência. Soltou aí uma frase, alguma coisa vai ter que mudar. É uma frase forte, é mesmo isto? Eu acho, bem, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que, de facto, algo tem que mudar em Portimão. Eu, como projetista sediado na cidade, já há alguns anos a trabalhar aqui, sinto, de facto, que há uma falta de estratégia em termos de planeamento e de urbanismo. Não chega aos cidadãos, não chega aos projetistas a imagem da cidade que vamos ter a longo prazo, que Portimão vamos ter daqui a 20 anos. E eu acho que sem essa imagem, e quando falo de imagem, falo de um plano, falo de um desenho, falo de um conceito, sem os projetistas, sem a população, sem as pessoas que nos visitam terem essa consciência da cidade que nós queremos ter num futuro, nós não a conseguimos construir, nunca a conseguiremos alcançar. Por isso eu penso que tem que haver nesse sentido a mudança de haver um plano, uma estratégia que seja do conhecimento de todas as pessoas em geral e que contribua para construir o percurso que tínhamos que percorrer para alcançar. Quando falamos no episódio sobre mobilidade, houve uma expressão que foi muito transversal àquele episódio, que foi uma política de pensos rápidos, mas não de pensamento a médio e longo prazo. Essa frase é também válida para o urbanismo? E se sim, o que é que nós podemos identificar de concreto como constrangimentos? Sem dúvida. Como dizia, eu penso que sem um plano que seja do conhecimento de todos, que se consiga ver, e quando falo de um plano, falo de um desenho, de uma imagem que as pessoas tenham da cidade que queremos ter a longo prazo, nós não conseguimos chegar lá. Portanto, se estivermos a fazer operações de projeto avulsas, nunca vamos conseguir, vamos remendando, talvez a analogia com os pensos rápidos, vamos remendando, mas não vamos construindo a cidade que de facto queremos e que precisamos. Mas da sua experiência, em termos de constrangimentos, conseguimos identificar alguns que até vai ouvindo, se calhar, no dia-a-dia, enquanto portimonense? Não, eu não diria, tenho alguma dificuldade em lhe falar de um constrangimento em concreto. Reconheço algum desalento na população em geral, algum desânimo nas pessoas que nos visitam, clientes nossos, alguns que querem investir, fazer alguns investimentos com alguma relevância e não encontram esse espaço porque não compreendem, não existe definido o plano. Peço desculpa por insistir nesta questão do plano, mas é de facto o que eu penso que falha em termos neste momento. Exatamente, neste momento. Dr. Luís Carito, realmente estamos aqui perante um conjunto também de um certo desnorte, isto é, viver o presente, mas sem pensar um bocadinho o que é que nós podemos fazer daqui, o que é que nós queremos ter quando formos grandes, quase. Podemos usar esta expressão. É exatamente isso. Nós, neste momento, em Portimão, estamos a trabalhar num plano que foi aprovado em 1995, o Plano Diretor Municipal. Já foi alvo de várias prorrogações e continuamos sem plano, a última das quais há cerca de 2 meses. É inadmissível porque uma cidade, é óbvio, tem que se planear 20, 30 anos, mas este plano já tem 30. O plano estratégico de Portimão já tem pelo menos uns 30. Antes de se iniciar um plano, deve-se fazer um plano estratégico. E esse plano estratégico tem que ser feito e tem que ser discutido com a população, com os técnicos, com as pessoas que trabalham nesta área e, fundamentalmente, tem que ter uma perspectiva política. Que política de desenvolvimento pretendemos para o município? Neste momento nem sequer sabemos exatamente, porque não foi feito pelo município, nos últimos 4 anos, como devia ter sido feito, uma avaliação da execução do plano. Ou seja, há um instrumento fundamental ao nível do planeamento, que é um relatório que deve ser feito 4 em 4 anos, do estado em que está o PDM, e estamos a falar de um PDM, como disse há pouco, aprovado em 1995 e com um plano estratégico anterior, nem sequer foi feito, o último data de 2016.
Ou seja, de 2016 para cá, 2021, o que é que já se alterou em termos de ocupação de solo? Até porque, para pensarmos num desenvolvimento mais estruturado da cidade e para onde é que queremos as coisas, temos que definir bem um bom plano de trânsito, em que nesse plano diretor municipal fiquem logo definidos os canais por onde devem passar as vias estruturantes para o município, porque este município cresce, tem que ter outras vias que não existem hoje em dia, e nada disso está feito. Portanto, neste momento, o grande problema que temos em Portimão é não termos um PDM já de terceira geração, como tem a maior parte dos municípios aqui à volta, que têm vindo a aprovar os seus planos e o nosso continua sem estar aprovado. Isto levanta algumas questões, é que na realidade estamos a fazer coisas sem saber para onde é que queremos ir. E depois, ao nível, como foi dito pelo Ricardo Pina, ao nível dos investidores e dos investimentos que podem ser canalizados para cá, há uma grande dificuldade por parte do investidor em saber como é que vai atuar numa perspectiva de futuro para o seu investimento. O que é que vai ser Portimão daqui a 20, 30 anos? Que estes investimentos estruturantes não são investimentos pontuais, são investimentos que vão durar largos anos nesta cidade. Portanto, é inadmissível que as coisas continuem como estão ao longo destes anos todos. Arquiteto Ricardo, com a sua experiência em termos do planeamento e da sua visão, e da visão um pouco até transversal às cidades, as que estão próximas e um pouco por mundo fora, o que é que vai acontecer às cidades, igual a Portimão? O que é que nós preconizamos aqui? É mais espaços verdes? É uma construção mais cuidada? O que é que nós temos que ter em atenção para darmos esse salto e para mudar realmente qualquer coisa? Eu penso que a diversidade é importantíssima, portanto não podemos dizer, eu não consigo identificar um ponto. Essa diversidade é importante, mas é importante que se privilegie a qualidade da arquitetura, a qualidade da imagem da cidade, a qualidade do espaço público, e Portimão, infelizmente, tem descuidado estes assuntos. Os nossos espaços públicos não estão cuidados, nós não temos praças em condições, tratadas com os materiais adequados, com soluções de sombra e iluminação que atraiam de facto as pessoas. Temos o centro antigo da cidade abandonado. Isso não acontece por acaso, acontece porque não há esse cuidado em tratar esse espaço para atrair os visitantes e, por consequente, atrair os investidores e voltarmos a abrir o comércio como deveria ser. Hoje encontramos na maior parte das cidades, e quando se comparava há pouco com as cidades aqui à volta, isso já vai acontecendo. Acontece muito nas cidades noutros países, em Espanha, no sul de Espanha, e aqui já começa a acontecer o comércio na cidade funcionar com um horário de centro comercial, aberto sábado e domingo até às 10 da noite. Isso tem que ser motivado. Os investidores não aparecem sozinhos a fazer uma operação dessas, tem que ser uma operação de conjunto e, de facto, isso acontece com tocando uma série de teclas. Nós temos vários exemplos e nesta situação é muito fácil copiar, entre aspas, ver os exemplos de outras cidades, porque pela Europa toda tivemos cidades que tiveram abandono ou por serem demasiado industrializadas, cidades portuárias que tinham muita criminalidade, zonas muito grandes abandonadas, que foram completamente revertidas. Temos o exemplo aqui ao lado de Sevilha, que há uma série de anos, lidando com estes problemas, chamou o Corte Inglês para se instalar no centro. Foi uma questão muito polémica na altura, mas de facto revitalizou a cidade por completo. Hoje Sevilha é um centro comercial a céu aberto, onde não faltam pessoas, onde não faltam visitantes, onde não falta a qualidade no espaço público e sobretudo a qualidade para as pessoas que vivem lá. E valoriza-se neste, que é uma questão que eu acho importantíssima e que também me queixo, em Portimão sobretudo, tem uma influência muito grande na minha atividade, que é não sentir que se privilegia a qualidade da arquitetura. Nós continuamos a ver muita construção, mas com uma qualidade muito fraca, numa altura em que se valoriza em todas as cidades, com caráter mais antigo, menos antigo, de norte a sul, começa-se a valorizar e nós começamos a perceber que as cidades mais prósperas valorizaram e investem na imagem, na arquitetura, na qualidade e infelizmente eu não sinto isso aqui. Claro. Dr. Luís Querido, já falámos das pessoas que precisavam de, sei lá, de um guia económico para poder investir e saber o que é que vão investir no médio e longo prazo.
para o portimonense comum, para a pessoa de Alvor comum, para a pessoa da Mexilheira comum, como é que nós podemos incrementar esta qualidade urbanística e que também está muito ligada à economia local. Portanto, acho que é um paralelismo que nós estamos aqui a traçar. Não se pode falar só do urbanismo sem falar também da economia e da revitalização da economia. Como é que nós podemos trazer essa qualidade? Exatamente com aquilo que o arquiteto Ricardo acabou de referir. Nós temos que tornar a nossa cidade, Portimão, uma cidade mais atrativa, mais bonita, com bom espaço público. Quase que eu diria criar um resort. Portimão tem que ser um resort, porque Portimão vive do turismo e tem que se comportar como isso. Não só para quem nos visita, mas para quem cá vive. E esta questão que aqui foi referida, e que eu há pouco não referi, obviamente, tem a ver com a requalificação da parte histórica, com a renovação de toda aquela zona para a tornar mais atrativa, até porque se verifica hoje em dia que essa é uma zona em que aumenta a criminalidade, porque quando existem zonas abandonadas, normalmente a criminalidade aumenta. É isto que tem que ser feito. Temos que requalificar o centro da cidade, ter aqui uma perspectiva ao nível, por exemplo, do PDM, de um esquema de perequação, que é, no fundo, quem constrói em determinados sítios tem que ajudar a reconstruir a parte antiga e histórica da cidade e criar um fundo municipal de apoio ao comércio tradicional, fundo esse que também ajudará a captar novas marcas para o centro da cidade e tornar a cidade muito mais atrativa e o centro histórico atrativo, o tal centro comercial a céu aberto, que há tantos anos andamos à procura e que começou a ser implementado, minimamente desenvolvido no passado pela Associação de Comerciantes com a Câmara e que, entretanto, tem estado parado ao longo destes anos. Até porque, se bem me lembro desse projeto, ia um bocadinho mais longe, falou em história, a revitalização da história de quem chegava, por exemplo, nos cruzeiros, de ter um impacto com o nosso conhecimento da nossa história e depois também a valorização e passeando pelo comércio. Portanto, já estamos aqui a falar de três coisas que podem estar perfeitamente interligadas: urbanismo, revitalização histórica e conhecimento e ao fim e ao cabo, divulgação histórica, fazer com que as pessoas venham ao Portimão e depois também o comércio. Portanto, conseguimos unir esses três perfeitamente neste episódio temático. Exatamente. Mas o urbanismo tem a ver exatamente com isso tudo. O urbanismo tem a ver com a vivência da cidade. Portanto, se a cidade for uma cidade agradável, é óbvio que tudo a seguir acaba por se interligar. A questão do comércio, a questão do turismo, a questão do turismo cruzeiro, a reabilitação histórica, o ir buscar edifícios que estão completamente abandonados e que têm uma história. E atenção, que história não implica só ter grandes monumentos muito antigos como este abandonado convento que aqui está ao nosso lado. Este também é importante, mas também é importante muita da história da cidade, esta cidade que tem edifícios muito interessantes, arquitetonicamente, abandonados no centro e que cada um deles tem uma história de uma família que viveu lá. É isso que os turistas também procuram. São roteiros dentro das cidades que os possam levar a conhecer um pouco a história das pessoas que aqui viveram e, simultaneamente, levá-los para o comércio local, que obviamente é uma fonte importantíssima de rendimento da cidade. Já que estamos a falar do urbanismo, também para tal questão de equidade que nós trazemos sempre aqui como marca desta candidatura, estamos a falar das três freguesias do Concelho de Portimão, como é que nós alavancamos também mais duas realidades distintas, Alvor também turístico, pescatório e depois também com a Mexilheira mais interior, como é que nós alavancamos isto tudo neste plano? Não, este plano tem obviamente que pensar todas essas situações. Alvor é uma zona turística e é muito urbana também e, portanto, interliga-se muito com aquilo que estamos a falar de Portimão, a requalificação da própria Vila de Alvor, que tem que ser, não é possível que existam edifícios a cair em Alvor. Isto tem que ser também recuperado e, se os proprietários não o fazem, terá que ser a autarquia a tomar uma posse administrativa e a fazê-lo, porque são as nossas pérolas turísticas. Em relação à Mexilheira, obviamente temos uma situação um pouco diferente, temos muita habitação dispersa, temos pequenas localidades onde vivem pessoas, mas fundamentalmente é a nossa zona agrícola do município e temos que dar condições para que, neste novo plano, se acabe por requalificar um pouco mais esta questão da habitação dispersa e, no fundo, mudar um bocadinho este paradigma e criar condições para que os jovens possam ir para essa zona trabalhar noutras atividades que não têm trabalhado. Os nossos jovens vão-se embora e depois não voltam. Portanto, temos que criar condições para isso, dar incentivos a esses mesmos jovens para poderem trabalhar na agricultura
com novas tecnologias, mas para isso é preciso um plano diretor que defina claramente onde é que estão as zonas agrícolas, onde é que estão as zonas, os núcleos habitacionais e, no fundo, tudo isto falha e tem falhado ao longo dos últimos anos pela inexistência de um planeamento estratégico para este município. E é importante recordar, porque muita gente lá em casa não sabe, estamos a falar do último plano de 1995, portanto ainda do século passado, certo? Agradeço aos dois a vossa presença. Hoje estivemos a falar de urbanismo neste conjunto de conversas temáticas. Connosco, como sempre, teve o Dr. Luís Carito. Ele é o nosso candidato à presidência da Câmara Municipal de Portimão pela coligação Portimão Mais Feliz e juntou-se também, com muito gosto nosso, hoje o arquiteto Ricardo Pina, arquiteto e também especialista nesta área do urbanismo.